conta um pouquinho aí pra gente de você, como é que foi, onde que você começou a sua vida profissional, como que você acabou entrando na P&G, o que que você fez lá e o que que você fez depois e onde você está agora? Tá bom. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da minha carreira, eu entrei na P&G por acaso, digamos assim. Sempre gostei muito da área comercial. Aí meu padrasto trabalhava na área comercial, então sempre me inspirei muito nele. Mas a P&G veio por obra do acaso mesmo. Eu tinha sido trabalhado em banco como estagiário, depois fui funcionário da Caixa, quase 2 anos. Saí da Caixa para fazer intercâmbio. E aí acabou que quando eu voltei, eu fiz novamente o concurso da Caixa, e aí acabou que por uma zica eu passei melhor do que eu esperava, né? E aí juntei 2 semestres da faculdade que acabavam, faltava ainda para eu terminar. E depois aí o que aconteceu foi que durante esse período aí que eu estava me formando, a P&G acabou, estava em busca de pessoal para a área comercial. Eu me inscrevi meio de sangue doce, porque eu achei que nunca ia ser chamado, não tinha experiência, né? E acabou que nunca mais saí dessa área, né? Então hoje já vai quase 20 anos aí nessa área comercial, mas tudo começou na P&G lá atrás, em 2005. Mas pelo que eu me lembro que a gente conversou, você começou trabalhando com logística, uma coisa assim? Ah, sim, sim, esqueci de contar esse detalhe, né? Isso foi bem no início, na verdade foi depois do banco, foi antes, foi a primeira multinacional que eu trabalhei, né? Mas foi no meu intercâmbio. Eu trabalhei na logística de uma grande multinacional, né? Foi meu primeiro emprego Qual era a e multinacional? era Pizza Hut. Eu entregava as pizzas, na verdade. Então não era tão tanto que a gente está acostumado hoje, né? Muito mais nos bastidores, mas eu estava lá na execução. E acredito que por mais que faça a brincadeira, né? A execução é fundamental, né? A Pizza Hut de nada adiantava se não tivesse o entregador para chegar com a pizza quentinha no momento certo. E eu acredito que varejo esteja muito ligado a detalhes também, né? Como a gente faz acontecer para o consumidor lá na ponta. É aquela velha máxima em inglês, né? Retail is detail, né? Então, Exatamente, varejo é detalhe. exatamente. Legal. Então, Kátia, sabendo um pouquinho já da sua história, vamos. Tem muita coisa legal aqui que a gente preparou para a gente conversar, então não vamos ficar nos prendendo ao passado somente do que aconteceu, onde você foi, para onde você Sim, acabou desenvolvendo sua carreira, que tem realmente muitas experiências interessantes. Mas eu queria começar te perguntando. Me conta alguma execução que você se orgulhe, que você tenha feito que te marcou. bom, acho que como eu falei, né, a execução é fundamental. Tinha até um antigo CEO da P&G que falava que a execução é a única estratégia que o consumidor consegue ver, né? Então, e só para também não ser injusto, mas acho que a minha escola foi a P&G, mas passei também por Mars, por Hermes Dias Branco e agora estou na Vigor Alimentos. Então aí tem consegui ter uma visão maior e essas companhias com certeza agregaram muito também na minha bagagem e no meu conhecimento. Mas respondendo a tua pergunta, Cláudio, eu acho que uma grande execução, e sem dúvida uma grande execução, ela não é só a execução em si, mas toda a parte por trás dela, né? E é que é o mais difícil de a gente alinhar e fazer acontecer. Para mim, uma grande execução aí que eu tive na minha carreira foi no ano de 2012, quando a P&G virou patrocinadora das Olimpíadas e a gente teve um concurso global para fazer a maior execução do mundo de Olimpíadas. E a gente encarou esse desafio, né? Eu junto com Wesley Martins, que era aí o meu time líder na época, junto com o meu time, com o Marcelo, com a Flávia, com o Vinícius, com a Amanda. Então fizemos uma grande execução lá. E essa execução, a gente trabalhou muito ela porque a gente fez uma execução de 400 metros quadrados. Eram 18 ilhas que a gente tinha na loja do Extra Morumbi, né? Então, também o cliente nos suportou muito no momento, acho que é importante também citá-lo aí. E a gente conseguiu, mas eu acho que o mais importante foi exatamente aquilo que a gente estava conversando, né, outro dia, de como é importante a gente trazer valor para todos aqueles que estão dentro dessa execução, né? Então, a gente, como indústria, logicamente, ganharia a execução e o sellout,
mas não só isso, né? Precisou ser alinhado todos os lados aí, né? Porque a logística não queria ficar com estoque no final, o comercial queria vender, né? Tinha o time global do Cassino também, que queria junto também nos suportar, mas também garantir que aquela ia ser uma das grandes execuções também do time do Brasil naquele ano. O time de marketing, sem dúvida, né? Tanto do cliente quanto o da P&G lá, liderado pela Camila Condic na época, que também fez uma grande execução, e a gente conseguiu fazer essa execução. Foi muito prazeroso, acho que não só pelo resultado de vendas, esse resultado de engajamento, mas também era legal de passear na loja só para ver os nossos concorrentes passeando lá e vendo a nossa execução. Isso também era muito bom, né? Então, sem dúvida, uma execução que trouxe muito orgulho aí para todos Mas nós vocês e que marcou a ganharam esse nossa concurso? carreira. Só de Oi? curiosidade. Vocês ganharam esse concurso? Ganhamos o concurso, tinha um troféu enorme lá na P&G, a gente foi o primeiro lugar global nessa promoção, nessa campanha, né? E ficamos bastante felizes aí. Foi a maior e também a nossa execução ela era multi-brand, digamos assim, né? Tinham algumas em outros lugares do mundo que também eram grandes, mas muito focadas em determinada SKU ou marca. Então a gente conseguiu trazer o portfólio completo e que eu acho que quando se fala em JBP, principalmente, né, é muito importante que a gente tenha o item ali para fazer promoção, mas que a gente também tenha essa questão de incentivar o consumidor ao trade-up, né, aos itens que trazem maior margem aí, não só para o varejo, mas também para a indústria, porque hoje em dia a gente sabe dos desafios aí de rentabilidade que todos enfrentam e a gente precisa, então, garantir isso nas nossas execuções. Olha, eu queria te fazer uma pergunta sobre o JBP, mas o Carlos Simone, se eu estou lendo direito, Simoni. Simoni, ele fez uma pergunta direcionada a você, que eu vou ler para você aqui agora. Uhum. Kátia, como você vê a necessidade de todo profissional de vendas em relação ao entendimento do funcionamento de um GC? Eu acho fundamental esse conhecimento, né? E esse conhecimento, obviamente, que vai ser diferente dentro das etapas aí de um executivo, né? De uma pessoa de vendas. Até porque quando eu falo, por exemplo, de um Key Account, né? Ele é a estrutura aí mais completa, digamos assim, né? Quando tem realmente um departamento de GC e esse departamento é muito focado em dados, né? Até para manter o fairness ali quando vai fazer as execuções, fazer principalmente as montagens de planograma, a escolha de mix. Então é fundamental que ele saiba. Mas olhando outros, né? Eu acho que nunca a gente pode ficar longe, né? Eu acho que quando está muito em distribuidor, ele precisa também conhecer as noções básicas de GC, porque ele precisa executar na lojinha do varejo, ela não tem esse conhecimento, então quem está no distribuidor tem que conhecer algumas coisas. O varejo, mesma coisa, todo mundo precisa ter conhecimento, entendimento de como o GC pensa na hora de montar um sortimento, na hora de montar uma gôndola, e aí o nível de profundidade vai diferenciando aí para cada modelo de acordo com o cliente, com a companhia que você atua. Mas, sem dúvida, se você não conhece o GC, você vai dar muito murro em ponta de faca, né, Cláudio? Eu estou com uma dúvida que outras pessoas podem estar. Essa sigla GC pode significar algumas coisas. O Tá. que você quer dizer especificamente com GC aqui? Tá bom, o GC, quando a gente fala aqui, e acredito que seja a pergunta do Carlos, é a questão do gerenciamento de categoria, né? Então, explicando um pouquinho, né, mas nessas estruturas mais complexas aí, principalmente de grandes varejos, a gente tem um departamento de gerenciamento de categoria. Esse departamento, ele é o responsável, né, junto, logicamente, com o comercial, por definir o mix da loja e por definir também o mix por cluster de loja, por tamanho de loja, por tipo de loja e também os espaços que cada loja vai ter. Né? Então, de acordo, obviamente, com as apostas do cliente, com as leituras de mercado aí dos institutos de pesquisa, para que a gôndola seja o que o consumidor busca dentro daquela região. Né? Obviamente, o GC ele tem que. Sempre vai ter um varejo ou outro que vai ter uma aposta ou outra, mas não se pode viver de aposta, não se pode viver de vender a gôndola, digamos assim. Né? A gente precisa muito, então, uma parte da gôndola vai ser aposta, mas o restante tem que ser de acordo com o GC, porque isso não é importante só para a indústria, né? É muito importante para o consumidor.
Eu fui trade de coloração para cabelo lá atrás, e eu lembro que um dado que a gente tinha, a nossa importância era muito de ter toda a gama de nuances em loja. E um dado que tinha de consumidor é que mais de 70% das consumidoras, se elas não achavam a marca e a nuance de tinta delas, elas trocavam de loja. Então, logicamente, isso vai variar de categoria por categoria, mas o fato é que a indústria que não está na loja, ela perde venda. Se ela não consegue convencer, né, ou mostrar para o GC a importância de ela estar na loja, então a gente acaba perdendo muita venda. Então, o executivo, ele é a linha de frente nossa, ele tem que ter, o executivo para mim tem que ser, não só a parte de GC, mas o executivo ele tem que ter a ligação com finanças, porque você sabe que às vezes tem algum problema, não paga um título, trava o crédito, não dá para vender. Ele tem que ter a ligação, obviamente, com o trade market do cliente, porque tem que negociar com eles e, mais do que isso, garantir a execução, né? Porque, como a gente estava falando, a execução, de nada adianta se não há execução, né? Então, acho que o executivo, ele é o dono da conta, ele é o responsável ali por qualquer ponto de contato e ele precisa entender um pouco de tudo, né? Então, esse é minha dica aí para quem é executivo ainda, que busque conhecimento do todo, porque esse conhecimento 360 é o que faz com que evite percalços pelo caminho, né? A meta nunca é fácil, então quanto mais preparado a gente tiver, menos difícil vai ser chegar no objetivo, e o objetivo ou não, o importante é a gente desenvolver o negócio, desenvolver os mercados. Então, para fechar o ponto, é lá no GC que tudo começa, né? Para desenvolvimento de categoria. Ó, o Carlos confirmou que GC que ele está se referindo é de gerenciamento de categoria. E o Alexandre Malvese, ele fez um comentário. É que o trade e o GC andam de mãos dadas, né? Andam juntos. Então tem que ter essa sinergia. Legal. Exatamente. E o Claudio, só pegando um gancho, porque eu acho que trade também pode ser visto sob duas óticas aí, né? Eu acho que o trade das duas óticas, eu acho que tanto o trade interno, corporativo, aquele que ajuda com material, que ajuda com iniciativas, que ajuda com planos, mas mesmo que muitas indústrias chamam de trade, que é a parte lá do time de operações de venda, né? Do time de promotores e todo o time de supervisores, coordenadores, porque é uma das coisas que eu sempre vejo também, né? O trade execução, né? Essa parte de promotores e vendas, parece muitas vezes que eles puxam para lados contrários. E no final do dia, o que todo mundo quer é a melhor execução pro consumidor, e são conflitivas mesmo, eu acho, as funções, porque do conflito sai muito resultado, né? Então a gente precisa que uma equipe puxe a outra, né? É vendas puxando pela execução e trade também puxando pela execução, num preço que está errado, num mix que falta, numa ruptura. Então eu até sempre falo para sempre nos meus times, somos todos vendas, né? E eu acho que trade, vendas, trade marketing e GC, como o Alexandre comentou, e todos têm que estar no mesmo barco, e de preferência, né, os times do cliente também no mesmo barco, né? A gente trazer eles e mostrar que nós estamos, obviamente, buscando a melhoria da nossa indústria, mas porque por trás a gente está trazendo uma consultoria para crescer a categoria dele, né? Buscar, porque a gente, e de novo, quem conhece GC traz bastante insight, que muitas vezes cresce a sua marca, mas cresce a categoria também, né? Legal. E aí, eu queria pegar um gancho dessa maior execução que você comentou com o GPA, né? Um grupão de açúcar. Queria saber, essa execução nasceu do nada? Ou vocês tinham um plano conjunto de negócios, um JBP alinhado, que vocês de alguma forma encaixaram essa oportunidade dentro desse plano conjunto? Sim, na verdade a gente trabalhava com planos de JBP. Essa execução, ela não estava do tamanho que ela foi, logicamente, no plano inicial, né? A gente já sabia que teria a gente teria patrocinador das Olimpíadas, então isso já estava dentro do master plan do JBP, mas a execução ali ela foi mais tática dentro do plano. Mas de qualquer forma, eu acho que JBP, se tu não tem JBP, tu não consegue partir para uma execução dessa magnitude, né? E o JBP ele norteia todo o teu plano de ação ao longo do ano, né? Então, acho que o JBP ele tem que ser bem detalhado, né? Tem que entrar ali, os objetivos têm que serem realmente alinhados, e a gente tem que fazer as projeções ali, né? Colocar
os building blocks, né, as iniciativas que a gente vai fazer com que mudem o negócio, que podem vir muitas vezes da companhia, da indústria, podem vir de alguns building blocks do cliente. Isso é muito comum em JBP. A indústria muitas vezes quer fazer um JBP que o mesmo JBP sirva para todos. E se é um plano conjunto, precisa ter ali iniciativas e o calendário dos clientes, né? E hoje em dia o nosso varejo não tem não só o mesmo calendário, como também o mesmo tipo de execução, né? Então a gente vê muitas vezes sai um pouco, não, tem que ser a partir da segunda unidade tanto de desconto. E muitas vezes aquela bandeira não executa dessa forma, não é a melhor forma de executar lá. Então acho que a gente tem que olhar planos do cliente, planos da companhia, o que, que o cliente tem, né, de ferramenta dele, de alavanca dele, né, seja de encarte, de mídia, de preço, de promoção. Então acho que tudo isso tem que estar dentro do plano. Mas o mais importante do plano, e talvez a parte mais complexa, né, não seja fazer o plano, né? Fazer o plano, logicamente, a gente tem que projetar muita coisa, olhar para o futuro, mas o mais complexo é realmente fazer esse plano acontecer e depois disso garantir que esse plano tenha o que na P&G a gente chamava de um true scorecard, né? Um scorecard de verdade, digamos assim, mas que mais que a gente faça o plano, que a gente tenha a revisão dos building blocks que deram certo, os que não deram certo, e além disso que a gente tenha isso junto com o cliente, né? E aí vamos dividir de acordo com os níveis hierárquicos, tanto do cliente como da companhia, né? Em revisões que podem passar desde semanais, mensais, trimestrais, semestrais, né? Eventualmente alguns clientes têm até top to top de maneira anual. Né? Então eu acredito que a gente precise garantir esse follow-up, e nesse follow-up a gente vai ver o que está acontecendo, o que não está, e via de regra, a gente tem que buscar planos aí para fazer com que aquilo que não esteja acontecendo, né, volte para os trilhos. Mesmo que alguma outra alavanca esteja dando mais resultado do que o planejado, eu acredito que a gente tem que olhar alavanca por alavanca, porque se lá no início do ano, ou quando foi desenhado o JBP, ela tinha um porquê de ser, ela continua sendo, né? E não é porque um plano ou outro deu mais certo que a gente tem que abandonar elas. E o plano é vivo, né? Então, eventualmente, algumas alavancas vão ser abandonadas, por exemplo, uma iniciativa que não aconteceu, né? Mas aí o que, que a gente vai fazer para no final entregar o plano? Porque eu acho que o mais importante, como eu falei, isso é ter o plano e fazer os follow-ups e as entregas necessárias no plano. Tá? Eu tive uma vez, para falar um outro exemplo, quando eu atendia aí, quando eu era executivo ainda da conta do Suns Clube, e a gente teve um desafio bastante grande lá. A gente tinha uma operação de televendas bastante grande e que acabou que naquele ano a gente não ia conseguir continuar com aquela operação. E aí naquele momento a gente precisava ali crescer em torno de 40% no piso de loja para a gente entregar um 0-0 contra o ano anterior. A gente acabou que a gente ficou 2 contra o ano anterior, então foram quase 40% de crescimento. Mas foi, embora não tenhamos entregado um plano, o plano era bastante agressivo, por isso a gente comemora esse resultado. E eu acho que o mais importante foi esse acompanhamento de JBP. E uma das coisas que eu fazia, né, como o Walmart ou o Suns na época tinha bastante dados dentro do sistema deles, a gente acompanhava na unha, semana a semana, como que a gente estava dentro do JBP, como estava o nosso sellout versus aquilo que a gente projetava, para garantir, né, que a gente tinha no meio do mês também alavancas ali, caso alguma coisa estivesse fora, porque o mais importante é manter o plano nos trilhos, né? E isso que faz, quanto mais você olha, mais você mantém nos trilhos. Se não olhar e olhar 6 meses depois, você sempre vai ver muita coisa que deixou para trás e um plano que, na verdade, não é um plano. Né? Ó, o Carlos fez algumas perguntas aqui. Eu só queria fazer um esclarecimento para o público que está nos acompanhando, que eventualmente não está tão familiarizado com esse termo True Scorecard. Então, o True Scorecard pode ser simplesmente uma planilha de acompanhamento de resultados, mas é muito mais do que isso. É do que você está falando, que é o processo de acompanhamento, se não diário, semanal, quinzenal e com certeza mensal, para que você possa identificar as oportunidades e corrigir rápido. Eu sempre reforço isso nas minhas mensagens e nas minhas conversas com as pessoas. Você tem
planos, grandes desafios, e você tem que ter objetividade e escolher 4 grandes desafios por ano, para que você tenha um grande projeto por trimestre. Uhum. Muito mais que isso, eu acho que tem que ter um nível de relacionamento comercial e prática de realizar JBPs já bem madura. Talvez esses clientes globais até tenham, mas a maioria não tem. Então, você ter um grande projeto por trimestre te dá a possibilidade que ele realmente saia do papel. E é muito importante, como você está trazendo, você ter o acompanhamento de perto, porque se você já está vendo que no primeiro mês, ou ao longo do primeiro mês, que as alavancas, como você mencionou, ou seja, as estratégias que foram desenhadas para você botar na prática o crescimento que você está esperando, não está dando certo, você tem que corrigir isso rápido. Quando não depende só de você e do cliente, quando você depende do trade, você tem que, ou seja, do seu trade, né, da indústria, ou do cliente, você identificou no primeiro mês, você tem que rapidamente no segundo envolver as pessoas que fazem parte da elaboração daquele plano para que ele possa ser ajustado e se não tiver já executado diferente no segundo mês, que pelo menos no terceiro mês você já tenha ele sido revisado, executado de forma diferente, de modo que ele dê o resultado que você espera. Então, o processo de True Scorecard que você está mencionando é realmente esse acompanhamento de perto e ter ações rápidas. Se você espera, o tempo passa. Eu acho que Eu é acho bem. que todo o processo, Cláudio, é exatamente para garantir que o tempo não passe. Né? E até a gente acaba focando muito num JBP de cliente de varejo. Mas quando você falou diário, na hora eu lembrei dos distribuidores, né? Exato. A positivação ou faz todo dia ou não vai fazer, entendeu? Então ali é uma cobrança muito mais diária. Tem empresas aí, as mais famosas do setor, que fazem reunião matinal e vespertina, né, com equipe, exatamente para cobrar esse ponto. Então, assim, o grande ponto é controle, né? O controle do que está bem e do que está mal e buscar os planos de ação. Né? Então, acho que isso muito, e aí é um pouco do que lá no início a gente falou. Desde o executivo, ele tem que já saber, ele tem que conhecer as alavancas, ele tem que saber o que está dando certo, o que está dando errado, para a gente já ir. O plano é vivo e não tem tempo para esperar, né? Então, muitas vezes, o plano vai para a rua e já é ajustado. Antes mesmo da primeira leitura de JBP, a gente já faz algum ajuste, alguma coisa para garantir que ele já venha com efetividade. Tem muito varejo que vê as coisas também diário, hein? Não vamos subestimar o varejo. Eu sei que o distribuidor não tem escolha. Você tem que todo dia e muitas vezes, mais de uma vez por dia, saber na hora do almoço. Positivação, tá? A parte da manhã foi como a gente esperava? Sim, não. Porque muitas vezes a manhã é mais produtiva do que a tarde, né? Então você já tem um cheiro na hora do almoço, como que vai ser o seu dia. Para você já estar pensando na parte da tarde o que precisa ajustar para o dia seguinte quando é oportuno. Agora, o que o Carlos perguntou para a gente? O comentário. Hoje, as grandes contas possuem já JBP, de uma forma geral, pelo menos essa é a vivência dele. Planos Uhum. de trade, planos de desenvolvimento de marcas, categorias, mas muitas vezes, na mesa de negociação com os compradores, a conversa se torna transacional, não respeitando os valores das marcas e estratégias. Qual as suas opiniões sobre o ponto? E eu vou começar, antes de passar a bola, fazer um comentário sobre essa observação. Gente, não é todo cliente que vai ter o perfil de um cliente global, como o Kátia está falando, para fazer um JBP extremamente robusto, onde você possa estar usando todas as alavancas possíveis e imagináveis. Para o cliente ter esse perfil, ele tem que genuinamente precisar de cooperar. Não nem digo querer. Eu acho que tem que ser uma necessidade. Tanto a indústria precisa cooperar com o varejo, como o varejo precisa cooperar com a indústria para poder atender o grande chefe, que é o cliente final, o consumidor. Então, clientes transacionais são características que podem ter em todos os tipos de clientes. Sempre vai ter um comprador que ele vai querer puxar mais para a transação. Agora, se você desenhou
elaborou, alinhou um JBP realmente que faça sentido para o varejo, eu acho que a discussão transacional muitas vezes vai existir, mas não sobre a execução dos planos, porque a execução dos planos deveria estar endereçando uma oportunidade de melhor atender o consumidor final. Se Uhum. existir esse entendimento de ambas as partes, que é preciso fazer, ter uma execução, ter um portfólio, ter um espaço em gôndola, ou até uma faixa de precificação e de promoção para atender aquele consumidor que você quer encantar, aí a discussão é como fazer aquilo acontecer e menos o quanto você vai me dar para eu poder fazer, ou qual o volume que eu preciso comprar para você me dar algo a mais para fazer aquilo acontecer. O que você acha, Kátia? Não, eu concordo contigo, Cláudio. Eu acho que a gente precisa ter exatamente o que você falou. O plano ele tem que ser conjunto de fato e o cliente tem que estar junto no plano, né? Quando a gente fala, eu acho que existem aí também as maturidades do plano, né? Hoje em dia os planos começam muitas vezes por trás de um plano de visibilidade que ele é chamado de JBP. Né? Então a gente alinha algumas execuções com o cliente ao longo do ano. Muitas vezes a gente não tem, não faz junto com o cliente esse plano de sellout, né, que a gente vai ter. E eu acho que aí que as coisas pegam um pouco, mas que é o mais importante, né, de a gente fazer, e também nem sempre é fácil de negociar. Mas muitas vezes a gente tem objetivos de crescimento maiores do que aqueles que estão no plano do cliente. Né? O que eu vou dizer? Então a companhia quer que a gente cresça 30 e aí a gente faz um JBP e vê que só dá para crescer 20, por exemplo. E a gente não tem alavancas para isso. Então aí a discussão deveria ser gerada antes, né? Uma discussão tipo, se eu quero crescer 30, eu preciso trazer mais coisas para o plano para crescer 30. E dentro desse plano precisa ter, né, o estado da arte desse plano, precisa ter todas as variáveis dentro. Porque, por exemplo, se hoje eu tenho uma determinada marca que ela joga ali na média do preço da categoria. E hoje o que a gente vê muito, né, no Brasil é a entrada de muitas marcas de valor mais baixo. Né? Então, se eu estou sofrendo com uma marca de valor mais baixo, não adianta eu querer crescer com a marca de valor mais alto por trás de preço. Porque a marca de valor mais alto ela não comporta aquele preço, nunca vai dar a margem para a indústria naquele preço. Né? Então a gente precisa realmente calibrar isso. Se hoje eu estou perdendo share por trás de uma marca mais barata, eu preciso atacar esse filão. A minha marca mais cara, ela tem que ganhar daquela outra marca mais cara que está lá, daquela que é a competidora dela. E muitas vezes, por mais que eu ganhe, eu não recupero o meu share todo. E aí sim entra o Joint Business Plan no seu estado da arte, onde eu deveria, junto, trazer outros planos para isso. Né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho uma marca barata de determinado produto. Então, como que eu faço para ter uma marca mais barata? Como que meu concorrente consegue chegar naquela marca? Ou até algumas vezes eu vou abandonar aquela marca, ou aquele determinado SKU, porque lá eu não vou conseguir concorrer em preço e vou buscar outra alternativa, mas isso vai estar alinhado entre as duas partes, né? A indústria e o varejo. Então, acho que o que o Carlos traz é muito isso, da pressão que a gente tem de um JBP linkado num orçamento comercial, numa meta comercial, e realmente aquilo que está acordado com o cliente de fazer. Porque tudo isso, por exemplo, eu quero voltar a ter o share que eu tinha antes. Isso deveria ter se discutido na mesa de negociação. Lá na mesa deveria vir o ponto, mas para tu voltar esse share, tu vai ter que vender ao preço do cara, ou próximo do cara aqui que ganhou o share anteriormente. Né? E eu acho que isso que a gente não tem bem. O Joint Business Plan ainda não é muito joint no Brasil. Como eu falei, tem vários níveis de maturidade, mas acredito que entre muito nisso, a questão de preço. E também acredito que hoje, e a gente até conversou outro dia também sobre isso, não é só preço, né? Eu acho que o preço ele é importante, mas mais importante do que o preço é tudo que a loja traz, é o mix que a loja traz, né? O que a gente vê também muitas vezes, e eu falo bastante isso, eu falo que eu sei o preço dos produtos que eu vendo, mas eu não sei o preço da maioria dos produtos que eu compro.
né? Então, e quais que ficam na cabeça do consumidor de fato, né? Que são esses que você precisa ter um preço mais estratégico, mais agressivo, mais pesquisado para se bater a concorrência. Mas tem outros que não dá, que se você for ter tudo o melhor preço, não vai ter negócio que pare de pé para o lado da indústria, né? Então a gente precisa exatamente trazer experiência de compra, trazer novos meios de compra, né? Como a internet hoje que tá tão importante, ter um mix completo. A gente vê hoje também outros canais se desenvolvendo bastante aí, né? Hoje a gente tem o cash, que cresce muito, mas ao mesmo tempo a gente tem um mercado de bairro, que também tem crescido por trás da compra do cash ser abastecedora. A gente tem perfumarias e farmácias crescendo, porque elas têm um mix mais amplo que o do cash, né? Então é muito de o varejo ter o papel para jogar, né? E a indústria saber que papel cada um dos varejos joga, né? Para conseguir adequar o seu produto àquilo. Mas mágica não tem, né? Eu acho que sempre vai ter pressão de volume na indústria, de preço mais baixo no varejo, e a gente precisa ali no meio tentar gerenciar isso, mas nunca pode abandonar a estratégia da marca que a marca tem, né? Olha, o Carlos está agradecendo aqui o comentário. Eu só vou dar uma dica que pode servir para ele e para outras pessoas que Claro. estão escutando a gente agora. E depois no Spotify, porque a gente já tem um canal que os nossos podcasts vão para o Spotify depois e no YouTube. Então, uma dica para você. Você alinhou o seu plano conjunto de negócios, ficaram claros os objetivos de cada plano. Formalize isso. Qualquer negociação. O fechamento desse plano conjunto de negócio é uma grande negociação. Isso tem que estar muito bem formalizado. Por quê? É muito comum que o comprador caia na tentação de usar a técnica de negociação. Eu não sei se o Juan ainda está aqui na live, mas o Juan ele fez o treinamento do P&G Negotiator comigo, de treinamento de negociação da P&G. E ele me ensinou que tem uma tática clássica que os compradores podem lançar mão, que é do só mais uma coisa. Então, você alinhou todo o plano. Se você tiver formalizado, se o comprador sofrer uma pressão para estar gerando mais verba comercial ou para estar puxando um pouco mais de faturamento por trás de algum Power SKU ou Hero SKU que você tenha e chegue para você. Olha, o plano dessa marca que a gente combinou para a gente dar tantos pontos extras e dar uma visibilidade adicional e etc., eu acho ótimo. Só tem mais uma coisa. Eu vou precisar de mais R$ 1 milhão para a gente poder fazer essa execução. Eu posso até melhorar um pouco a minha média de pedidos, mas eu preciso de 1 milhão. E aí, o que você faz? Gente, eu acho que você pode. O que eu faria se eu estivesse nessa situação? Amigo comprador, temos esse plano que a gente alinhou e foi assinado embaixo pela minha diretoria, a sua diretoria, às vezes até o vice-presidente participou. Então, isso a gente tem que buscar para a gente entregar nosso crescimento. Agora, vamos separar as negociações, vamos separar as coisas. Isso vai acontecer, porque isso já está combinado, está assinado. Agora, você quer uma negociação de volume para a gente gerar R$ 1 milhão? Tudo bem. Deixa que eu volto, eu vou fazer uma proposta para você de volume, talvez de uma visibilidade adicional a que já estava combinada. E aí, em cima do volume adicional, que também já deve estar planejado, aí a gente discute uma verba adicional de R$ 1 milhão. Faz sentido para você, Kátia? Sim, faz sentido. Na verdade, eu acho que duas coisas só para mim não fazem tanto sentido, tá? Eu acho que primeiro é negociar pedidos, não deveria ter, né? Deveria ser negociar promoções, negociar sellout. Acho que isso é bastante importante. E uma verba de 1 milhão, ela tem que ter nome e sobrenome, né? Então, esse 1 milhão vai virar o quê? Ele vai virar desconto, ele vai virar execução, o que ele vai virar, né? Ou mesmo, não pode virar simplesmente margem, porque daí você sabe, vai vir um pedido esse mês e não vai vir no mês que vem, né? E você vai ficar aí só chupando o dedo e dentro da companhia se explicando. Né? Então, eu acredito sim. O adicional faz parte do jogo, né? Assim como muitas vezes a indústria vai trazer também oportunidades adicionais para o varejo,
Mas a gente precisa, de novo, o plano é conjunto. E muitas vezes ele precisa porque a categoria dele não está indo bem, porque o departamento não está indo bem, então a gente precisa estar ali para suportar. Mas como você falou, adicional, tudo adicional é o que a gente tem, né? O que a gente não pode é uma parceria, mas é uma parceria que tem que ser sempre ganha-ganha, né? Não é o comprar pedido, não funciona mais. E é isso que eu vejo aí, muitas companhias no Brasil saindo desse modelo, outras tentando sair desse modelo, porque é um modelo que para a indústria não funciona e para o varejo também acredito que no médio e longo prazo ele não funciona. Eu falei R$ 1 milhão super exagerando. Isso é mais uma negociação de aniversário, uma coisa assim que às vezes a gente escuta verbas dessa ordem de grandeza. E eu concordo que também o varejo está, principalmente o varejo está mudando muito. Você ainda vê no atacado, em alguns distribuidores, com uma veia mais atacadista, ainda uma negociação de volume por verba, por necessidades supostamente de competitividade ou algo assim, mas a gente sabe que isso está cada vez mais raro, ainda bem, porque o centro de distribuição do varejo não é elástico, né? Você não dá para você botar mais 10 caminhões e o CD vai crescer? Não, aquilo tem que ser sellout. Então, se você sabe que você vai botar mais 10 caminhões para dentro, você tem que entender como é que esses caminhões vão sair de lá. senão não é Exato. caro. Mas Eu, o próprio atacado eu acho que funciona igual, né? Via de regra, eles não têm uma elasticidade tão grande em determinado SKU, né? E aí, de novo, a gente volta naquela do pedido. Eu acho que tem que sempre olhar sellout. Sellout que é o que vira realmente o jogo. Ainda tem muitos atacados que trabalham transacionais, que esperam até o final do mês aí para fazer os pedidos. Mas acho que é uma coisa também que as indústrias têm que cada vez também mudar o modelo da indústria, né? Que de nada adianta a gente querer desconcentrar pedido e fazer plano no final do mês. Né? Aí o cliente fala, não sou bobo, próxima vez eu vou esperar até o dia 30 para comprar. Né? Então, acredito que isso também, os planos têm que estar na mesa do dia 1º ao dia 30. Doa quem doer, né? Digamos assim, a gente sabe a dificuldade, ou pelo menos de alguma forma, para aqueles que já vieram na iniciativa, de alguma forma também ter essa cobertura. Né? Quem compra antes deveria ganhar os planos que são aprovados depois, digamos assim. Concordo. O Alexandre fez um comentário que eu não quero deixar de ler aqui. O problema é quando o cliente que quer crescer o ticket médio juntamente com a categoria, mas vai na contramão nos produtos que ele cadastra. Vi isso acontecer em haircare, na maior farma do Brasil. Eu estou imaginando esse comentário dele querer crescer o ticket médio e crescer a categoria e cadastrar produto de preço, Sim. por exemplo. Né? Sim. Eu acho que, realmente, aí de novo, tem que estar alinhado o que os planos deveriam ser, não para desenvolver uma marca, e sim para desenvolver a categoria que aquela marca está inserida. Então, tem aquelas dicas clássicas, né? Você não precisa ter 1 milhão de produtos de preço. Você precisa ter pelo menos um por categoria. 2, você já está perdendo espaço de produtos que poderiam estar incrementando o seu faturamento. Tem um exemplo clássico de cervejas que eu até fiz num post recentemente. Você coloca uma cerveja barata e uma cerveja média de líder de mercado. Você tem um faturamento, a líder vai ter a preferência. Você acrescenta uma barata, automaticamente aquela outra barata que já existia, ela vai crescer, roubando volume daquela que é a média e que é a líder de mercado. Agora, se você tira essa mais barata que você introduziu adicional e você coloca uma mais cara do que a média, o efeito vai ser totalmente contrário. Porque você vai ter a média, não vai ser mais a mais cara que está na gôndola. A mais barata vai estar atendendo aquele público que quer a mais barata. Mas você vai ter o público premium que você vai passar a atender. E você vai dar uma escolha inteligente para o consumidor. Ele vai se sentir melhor. Ele vai comprar a cerveja líder, por exemplo, que é de média performance, de médio valor agregado, e ele vai estar se sentindo bem, porque ele não comprou a mais cara. Ele também não precisou ir na mais barata, e ele foi na líder. Faz sentido? Sim, sim, não, faz total sentido, Claudio. E como você falou, eu acho que
a gente precisa atender todos os consumidores, né? E hoje todos os consumidores estão em todos os canais, né? É o omnichannel que a gente vê hoje, né? Então a gente precisa garantir, como você falou, quando eu foco muito em preço, quem quer preço, não precisa ter duas marcas preço que ele vai levar a mais barata, né? Então acho que é muito isso, né? Talvez não uma, mas uma ou duas, mas tem que ter o portfólio do mainstream ali, que é o volume da categoria, e tem que ter também a de maior performance. E eu acho que dentro do gerenciamento de categoria passa muito por isso também, né? Em a gente educar a navegabilidade do consumidor. Né? A gente vê muitas vezes uma marca premium do lado de uma marca barata. E aí tu dificulta o entendimento do consumidor que aquela marca é a mais premium da gôndola. Então você tem que arrumar a gôndola assim. Eu lembro que a P&G tinha muito do shopper-based design, né? De fazer as gôndolas com ela. O melhor era o mais à esquerda, se não me engano, mais acima, né? Exatamente para essa navegabilidade. E é isso que faz o trade-up. Eu lembro também quando, em Minas Gerais, 2016, que a gente executou um plano em Minas Gerais para a gente crescer share na área 2. E Minas Gerais, enquanto a P&G estava querendo premiumizar, né, fazer o trade-up dos itens para as fraldas melhores, para o sistema de barba, em Minas Gerais a gente tinha um share muito, muito baixo. E naquele momento a gente precisava realmente que o consumidor conhecesse a P&G por trás dos nossos itens aí de menor valor, né, e maior volume. E naquele momento o que a gente fez para conseguir executar foi desde sempre fazer um mix de execuções. Né? Então, se eu ia com a Pampers Super Sec, a vermelhinha, eu ia junto na execução com a Comfort ou com a Noturna para incentivar o trade-up. Se eu fazia alguma coisa em Presto Barba, eu também fazia alguma coisa em Mac 3. Para quê? Para que o consumidor nunca fizesse o trade-down, mas que ele visse que além daquele mais barato, tem um de maior valor agregado, também promocionado, também com visibilidade. Né? Então, acho que isso é o mais importante. E respondendo ao Alexandre, eu acho que é muito do que você falou. Né? Eu acho que a estratégia dele de crescer ticket, ela está em crescer ticket por trás de mais clientes, né? E não necessariamente aumentar o ticket de cada cliente que ele tem. Né, ou vender mais volume, na verdade, mas não aumentar o ticket. O cara que compra um pote de shampoo, um tubo de shampoo, vai continuar comprando um tubo de shampoo, mas agora ele paga 50% a mais. Né? Não é isso, ele vai ou aumentar o giro ou aumentar o número. Aumentar o número de clientes, na verdade, não aumenta ticket, né? Ele vai aumentar o quanto que cada consumidor leva das marcas baratas, por trás de ele ter uma melhor execução, um melhor preço. Né? Então, Vai mas aumentar eu o não acho que. O Hã? ticket não. Vai aumentar o faturamento. O Exato, ticket provavelmente. exato. Mas não acho que seja o caminho, né? A gente, quando eu tive em coloração para cabelo lá atrás, a gente via as lojas americanas, né? Que a gente sabe que sempre foram muito focadas aí nas classes menos afortunadas da população. Mas ele vendia as tinturas de menor valor agregado, vendia Coleston, vendia muito Coleston, que era a nossa tintura de maior valor agregado, vendia Velaton. Então, assim, o importante é porque todos os públicos estão lá, né? E isso vale para Americanas, mas vale, via de regra, aí para 100% do varejo, farma ou alimentar, né? A gente precisa realmente fazer com que o consumidor busque aquela categoria. Né? O que eu tenho visto agora, né, trabalhando com queijos, né, queijos especiais, eu vejo muito isso também. O varejinho pequeno, ele também tem queijos especiais. É que enquanto num grande você vai ter 10, 15 marcas diferentes, lá você vai ter duas, três. Vai trabalhar um pouco mais de preço, mas aí sim, porque quando ele agrega uma categoria, ele está agregando no ticket médio. Por mais que antes ele não tinha queijo, agora ele tem o queijo mais barato, ele agrega ticket médio. É diferente dessa estratégia que o Alexandre falou aí, né? E depois ele pode nos contar aí se deu ou não deu certo lá a experiência que ele teve. Legal, falamos bastante já de varejo. Eu queria agora virar um pouquinho a chave para distribuição. E aí eu solto uma pergunta de efeito para você. Qual é o maior desafio em distribuição para você, Kátia? O maior desafio em distribuição, eu diria que é vender, né? Porque mas eu acho que o maior desafio, agora fora de brincadeira, é realmente fazer a venda no ponto de venda. E isso, muitas vezes, quando você tem uma distribuição própria, né? Quando você faz o varejo direto, você consegue ter uma assertividade bem maior, uma execução bem melhor. E hoje, então, para mim, o grande ponto, quando a gente fala em canal indireto, através de distribuidores ou atacadistas com equipes, né, é realmente treinar
essa pessoa, né, e garantir que ele lá na ponta esteja oferecendo os produtos certos, né? Muitas vezes você tem distribuidores que não trabalham só com a tua indústria, né? Então é você ter ali o share of mind, né? O vendedor tem que sempre lembrar da tua indústria. E o que faz lembrar da tua indústria são duas coisas, né? São aquilo que você coloca ali de motivacional no sentido de alguma campanha, alguma coisa que tenha, né? Um variável dele linkado, mas também a parte realmente de governança, né? Como a gente estava falando antes. A questão de positivação é uma questão de estar na rua todos os dias, passando em todos os clientes, oferecendo todo o portfólio. E o que a gente vê, via de regra, não é isso, né? São, ainda mais hoje em dia com WhatsApp, são cada vez menos rotas na rua, mais atendimento de WhatsApp, mais o tirador de pedido, né? Que ele olha muito o que ele vendeu e o que girou e repõe. Mas hoje, para mim, são dois grandes desafios, né, de distribuição. Aumentar o número de pontos de venda que você está e melhorar o mix no ponto de venda que você já está, que é um pouco disso que eu falei. A gente hoje não tem, o vendedor não consegue aumentar o mix, né, por conta das indústrias que ele tem, por conta do tempo do comprador, por conta muitas vezes que o varejinho ele tem um limite em valor de compra que ele pode fazer por aquilo que ele pode pagar, né? Então eu acho que vender é mais difícil. E como que a gente faz isso? Através de treinamento com a equipe e através também de premiações, né, de campanhas para motivar a equipe. E por último, garantir que a gente está ali olhando, ou muitas vezes já tive também distribuidores com um supervisor exclusivo que fazia esse trabalho, mas é muito importante o olho do dono, né? Independente de quem seja, ele esteja com essa posição de dono, mas é garantir que o dia a dia está acontecendo. E não só isso, né? Muitas vezes, e eu vejo muitos clientes falarem que muitas vezes eles nem pedem campanhas, eles pedem só que o vendedor esteja presente na rua com os vendedores dele, porque o relacionamento é muito importante. E aí vai aqui até o meu conselho aí, né? Eu vejo muitas vezes executivo de distribuidor que só tem um distribuidor e que ele vai no distribuidor uma vez por semana, o resto do tempo ele está em casa fazendo plano ou, sei lá, tentando olhar meta, mas é importantíssimo que essa sistemática tenha no máximo 2 dias de escritório entre casa mais cliente e o que resta ele esteja no campo. Porque é do campo, não de nada adianta você falar, fazer o treinamento, falar, fazer e acontecer, se lá na ponta você não está vendo como que está sendo executado e o que, que você tem de aprendizado ali para melhorar essa cadeia, né? Mas a cadeia de distribuição acho que é muito isso, a indústria tem que estar junto, senão você não é distribuidor, né? Senão a gente finge de distribuir, um finge distribuir, o outro finge fazer isso ali para o distribuidor, mas no fim a gente está simplesmente vendendo para atacados e não dando suporte. Acho que o suporte é fundamental. E já vou te passar, Claudio, sei que você trabalhou bastante tempo com isso e vejo cada vez mais também a parte de rota de mercado ou de go-to-market das indústrias indo para esse lado, né? De realmente ajudar nessa positivação, ajudar a mensurar a oportunidade, porque isso ajuda muito ali na hora de a gente vender isso para o distribuidor. Porque eu acho que como no varejo tem o JBP, né, que a gente falou que ele tem que ser realmente conjunto. O JBP do distribuidor também tem que ser conjunto. E muitas vezes eles falam, mas o distribuidor é conjunto, ele é distribuidor. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes você está ali para compor uma pasta, você nem tem tanta importância para o distribuidor, mas aquela coisa, ele não faz esforço para te vender, ele vai esperar você pedir para sair. Enquanto isso, ele vai ficar faturando e ganhando uma margem em cima do teu produto, né? Então precisa estar alinhado todo mundo aí, desde da parte do top management, né, distribuidor, né, seja o dono, ou hoje em dia a gente vê grandes grupos aí também empresariais, mas que esteja alinhado de um crescimento de para onde a gente vai, porque daí, consequentemente, o vendedor, toda a estrutura, né, não só a indústria, mas toda a estrutura vai estar trabalhando pelo JBP, que nada mais é, né, focado em distribuição numérica e a melhoria de mix, né, dentre outras coisas, mas acho que esses são os principais numa distribuição. Cara, eu tenho mais duas perguntas para te fazer sobre esse tópico, mas eu queria só ler alguns comentários que foram feitos. Por exemplo, o Riel, que acabou de ter filho, ele se conectou na live. A mulher dele deu uma folga para ele e ele tá dizendo que tá com saudade de você, Kátia. Eu vi. Então depois, cara, manda uma mensagem pro Riel,
combina de se falar com ele, porque ele sempre falava de você mesmo. Quando tive uma passagem, a gente trabalhou junto um tempo E o na P. corretor me salvou, né? Que antes colocado que colorado, né? Como é que é? O corretor me salvou ali, antes colocado que colorado, né? O Carlos está comentando que acha que passou da ideia da hora da indústria ficar focada no sell-in, que tem que falar mais de sell-out. O Alexandre, contribuindo para a discussão de qual é a maior dificuldade na distribuição, ele fala: olha, a maior dificuldade é encontrar um bom distribuidor. Então, Eu concordo, assim, até falando, porque o bom distribuidor, na verdade, é difícil de achar, porque normalmente ele já tem um concorrente teu, né? Então, mas eu acho que vai muito de desenvolver distribuidor, né? Mas o desenvolvimento passa por ele querer, né? Porque muitas vezes ele quer ter mais indústrias e fica trocando de indústrias, aí você fica nessa que o Alexandre falou. Mas é difícil também achar um que tá ali, puta, teu concorrente tá saindo, tá pronto para tu entrar. Porque normalmente ele sai porque tá ruim para ele, né? Então, é muito difícil isso. Então, acho que é importante escolher bons parceiros, né? Escolher aqueles parceiros que a gente acredita neles, que eles acreditam na gente. E acho que aqui eu vou deixar tive um dos grandes nas minhas passagens aí, Ricardo Cano, um grande mestre, está hoje na Nívea, está lá em Dubai, se não me engano, mas ele estava lá no Oriente Médio. Ele me ensinou uma coisa que ele falou assim: você prefere ser o rabo do elefante ou a cabeça da formiga? Né? E aí eu fiquei pensando disso, e depois a gente discutiu bastante, mas hoje eu prefiro ser a cabeça da formiga, né? Porque muitas vezes você acha, não, esse distribuidor é grande, ele tem uma capilaridade muito grande, então ele vai distribuir a minha marca. Não necessariamente, porque ele tem aqueles caras que fazem o 80-20 do negócio dele e você vai estar lá para compor pasta. Se for a cabeça da formiga, às vezes a tua indústria ela não é tão grande, mas você tem uma representatividade muito grande dentro do negócio do cara. E aí o cara vai automaticamente suportar mais, puxar mais para o teu lado, e aí que eu falo de desenvolvimento distribuidor. Então acho que parte da escolha de quanto você vai representar dentro da operação dele. Não estou dizendo aqui que tem grandes distribuidores com grandes operações que conseguem fazer um trabalho focado, né? Seja com várias pastas ou com poucas pastas na mão de cada, poucas indústrias na mão de cada vendedor. Mas assim, mas eu vejo hoje que a gente precisa ser representativo dentro do negócio que a gente está. Né? Seja dentro da nossa pasta, pelo menos, a gente tem que ter representatividade. Porque se a gente não tiver representatividade ali, esquece, você vai ter dor de cabeça porque as métricas de qualidade não vão ser atingidas. olha, o Carlos faz um comentário aqui que, para ele, a maior luta no canal de distribuidor, na percepção dele, é trazer o share de coração, que eu acho que ele está querendo dizer share de atenção, Uhum. através de uma liderança indireta. E aí, conectando com o que você está falando, realmente, eu tive na P&G, a gente tem um trabalho com distribuidores onde a gente exige uma equipe dedicada, então tem todo um desafio ali. Agora, quando você não tem uma exclusividade, olha, na minha experiência, você precisa comprar a atenção, o coração do vendedor através de campanhas, comissões, que pode ser uma premiação que não seja uma coisa variável a cada venda, mas ele pode estar concorrendo a uma viagem, enfim. Você vai ter que realmente ganhar o coração do vendedor, e o que mais mexe no coração de um vendedor é dinheiro. Agora, se você se você está numa indústria e você consegue uma estratégia, um mix, onde você propicie para o vendedor um item que seja abridor de pedido, também é uma ótima tática. E aí, se você é um abridor de pedido, você precisa comprar menos o coração dele, porque o coração dele quer abrir pedidos. Então, se você conseguiu ter um abridor de pedidos, primeiro passo. E aí o segundo passo é como que você consegue atrelar o restante do seu mix àquele SKU que abriu o pedido. Faz sentido, Kátia? Faz.
E, cara, eu te diria até um pouco mais, né? Quando a gente fala, tava falando bastante de JBP no início e de alavancas de crescimento, eu concordo bastante com o que você falou, assim, a gente precisa, quando você tem uma equipe exclusiva também, porque eu lembro que na P&G, na minha época, eles iam ganhando pontos no cartão, tal, depois não sei como é que ficou. Mas mesmo assim você precisava, porque aí a categoria que fazia mais era a categoria que levava o share de atenção dele, né? E quando é outras indústrias aí é pior ainda, né? Porque quando é outra categoria você perde de um lado e ganha do outro. Mas é a gente, para mim, a alavanca de distribuidor é campanha com a equipe. Assim como eu faço em kart, faço ponto extra, eu tenho que ter campanha com a equipe, porque é fundamental isso para ter, e mais do que isso, né? Beleza, conseguiu dinheiro para a campanha, a tua batalha ainda não está vencida, porque você precisa daí criar uma campanha que mantenha todos engajados ao longo de toda a campanha. Porque muitas vezes faz uma campanha, daí 2, 3, 5 disparam, o resto larga a mão da campanha. E aí também não dá o resultado que você quer e você ainda tem que pagar o prêmio no final. Então, de alguma forma, é amarrar, né? Como amarra o total, como mantém todos engajados. Você falou lá em prêmio ou sorteio. Então, muitas vezes vai ganhando cupons, enfim, tem que ter campanhas e e elas têm que engajar. Mas como eu falei, eu acho lá no início também, e o que eu falei, eu já vi muito distribuidor reclamar só de realmente o distribuidor estar no campo, estar tirando as dúvidas dos vendedores, porque muitas vezes tinha um outro menino que trabalhava comigo que ele falava, né, a gente não faz lançamento, a gente faz arremesso de produto para dentro do distribuidor. Né? E aí, como é que o cara não conhece, como é que ele vai saber vender, ele nem sabe o que está lá. Né? Então, como que a gente faz isso de uma maneira estruturada? Né? Se eu vou ter um lançamento, já prepara uma campanha, já pega pré-pedido das grandes contas para garantir o volume do distribuidor nas grandes contas. Enfim, eu acho que tudo JBP serve para todos os canais. E aí aqui dentro tem que ter a campanha, tem que ter os building blocks que vão ter, tem que ter lançamento, o que a gente vai fazer, porque não é só listar, né? A gente precisa realmente listar no indireto. Né? E aí eu acho que mais o Simoni tem razão. Bem, ele fez um comentário aqui interessante, falando que ele está falando do coração mesmo, né? Não de atenção. Bem, na minha vivência, para você conseguir conquistar o coração de um vendedor, na verdade, em geral das pessoas, aí não vai ser através do dinheiro, que é o share de atenção que eu estava me dizendo. Para você conquistar o coração do vendedor, a marca tem que entrar na vida daquele vendedor. Entrar na vida através de experiências. Entrar na vida através dele ser um cliente daquela marca. Então, o vendedor ele tem que receber o produto para ele experimentar e ele poder ser um consumidor fiel daquele produto que a gente quer conquistar no coração e dar muitas vivências, principalmente não só para ele, para a família dele. Se a marca conquistar o coração da mulher dele, amigo, aí já era. Exemplo, a marca resolve dar para os vendedores que ganharem uma determinada campanha, dar os ingredientes de um jantar para que eles possam cozinhar. Só que marca uma live com um chefe de cozinha e ensina aquela família, ou as famílias dos vendedores, a prepararem o prato que receberam os ingredientes, dando uma experiência de preparar comida e depois fazer um jantar celebrando uma conquista. É um exemplo, mas é uma experiência. Então, aí as marcas realmente vão estar caminhando para conquistar o coração do vendedor. Demora mais do que conquistar a atenção. Enfim, eu quero fazer uma pergunta, porque durante a nossa conversa prévia de preparação, eu adorei o insight que você trouxe para mim e eu acho importante dividir esse insight com todo mundo que estiver aqui ou que vai escutar no Spotify ou no YouTube, casos de varejo e distribuição. Bem, a pergunta gancho é: a chave para aumentar a positivação e a cobertura de lojas é melhorar a recorrência de compras? Como que a gente faz para entender ou calcular a recorrência de compras esperada de um determinado produto? E aí eu complemento, porque essa vai ser uma resposta mais técnica, complemento com algo mais subjetivo. Beleza, você já sabe qual que é a sua meta de recorrência. Como que você faz isso acontecer com o vendedor e, por outro lado, com o comprador do pequeno varejo,
que você tem que ganhar a preferência de compra dele, o coração dele, de alguma forma. Então, primeiro na parte técnica, como que a gente chega no cálculo de uma recorrência ideal para um determinado mix produto? Bom, a recorrência vai estar muito linkada ao estoque do varejo, né? Mas, via de regra, e o varejo sempre quer trabalhar com, no máximo, 30 dias de estoque, né? Por trás disso, acho que a gente precisa calcular, dentro disso também, como que é feita essa distribuição e encontrar o giro desse produto no ponto de venda. Né? Esse giro a gente tem nos estudos de pesquisa, né? A Nielsen, a Scantec, a gente pode verificar como que é o giro desse produto, dessa categoria, e com base nisso estimar. Né? Se eu tenho uma caixa lá com 30 produtos e o giro médio é de um por dia, a cada 30 dias eu poderia vender uma caixa para ele. Assim como se tenho 15 numa caixa e vende um por dia, eu deveria ter 2 pedidos por mês e assim sucessivamente. Né? Então, e eu acho que a recorrência também vai muito do vendedor, como a gente estava falando lá atrás, né? Ele precisa trazer tudo aquilo que girou na loja, né? Normalmente as visitas de distribuidores são quinzenais aos pontos de venda, né? Trazer tudo que girou na loja, trazer o que tem de novidade, né? Mas garantir isso e até entender quando isso não acontece, né? Se a média é 30, um por dia, por que nessa loja vende mais ou vende menos? Acho que tudo vai ter que se adequar ao cliente. Mas olhando o giro médio do canal, você vai ter uma boa ideia aí dessa recorrência de compras. E qual que era a segunda pergunta mesmo? Não, eu quero continuar nessa ainda. Tá. Vamos supor, eu estou escutando essa live e eu sei que a minha empresa compra a Nielsen. E eu nunca recebi essa informação do giro no varejo, no pequeno varejo, dos meus principais SKUs. O que eu tenho que pedir para o meu trade? Você me falou, né? É o giro em handlers. Exatamente, né? Porque na verdade, assim, o giro médio ele é calculado pelo total do mercado, né? Então ele divide mesmo pelas lojas que não vendem aquele produto, né? E a gente vai calcular o giro naquelas lojas que realmente vendem o produto, né? Então se eu tenho 1.000 lojas, mas só 100 vendem o produto, eu preciso dividir a quantidade que eu vendi pelas 100 lojas e aí eu vou saber o giro em handlers, né? Naqueles que carregam esse produto, exatamente para tirar qualquer erro estatístico aí, né? Porque fatalmente o giro vai diminuir se a gente olhar o giro sobre o total de lojas, né? Ou seja, o giro em handlers, ele calcula o giro onde o produto está presente, ignorando Exatamente. aonde não está. Então vamos lá, para traduzir para quem está escutando. Ah, eu vendo sabão, um sabão específico. Eu quero saber de quanto em quanto tempo a lojinha deveria comprar, porque eu vejo que tem lojas que compram só de 3 em 3 meses, outras compram só de 2 em 2 meses e tem algumas que compram todo mês. O que deveria ser esperado? Bem, se você pega o giro em handlers de determinado canal e região, quanto mais granular você for, melhor você vai chegar no número para você poder cobrar do seu distribuidor e ele do seu vendedor. Bem, eu cheguei à conclusão que realmente o sabão que eu estou vendendo, ele tem um giro de um mês. Então, as lojas que estão comprando todo mês, elas não estão ficando sem o produto. Aquelas lojas que estão comprando de 2 ou 3 meses, provavelmente estão comprando aquele sabão de outras marcas ou algum produto substituto, alguma coisa dessa natureza. O que indicaria que aquela loja que compra todo mês, talvez o giro em handler seja até maior. Se há uma ruptura ou se há um produto substituto àquele tipo de sabão que você está analisando. Então, pegue o giro em handlers por produto, canal e região, se puder. E aquele vai ser o seu indicativo. As suas lojas deveriam comprar de 30 em 30 dias, de 50 em 50 dias e assim por diante. Então, peça para o seu trade. Se você não sabe isso, cobre dele. Entenda se a sua empresa compra essa variável da Nielsen. E se não compra e estão te cobrando que você melhore a recorrência das suas lojas, faça uma sugestão.
essa variável pode ser chave. Agora, também pode, para quem trabalha com produtos como você está agora, né, Kátia? Produtos de um shelf life, de uma vida útil curta. Às vezes você vai ter produtos de 45 dias, estou falando besteira, não? Não, 45 45. de vida útil. Bem, se você sabe que um produto dura no máximo 45 dias numa loja, você já pode saber. As lojas deveriam comprar pelo menos de um mês e meio, um mês e meio. Não espera o seu trade te falar, não. Já chega para o seu distribuidor e pergunta: olha só, as lojas que estão comprando acima de 45 dias, ou estão ficando sem um produto, ou estão comprando da marca concorrente. Vamos estratificar? Vamos ver onde é que está o maior prêmio? Vamos ver aqui qual que é a ponderada, ou seja, as lojas mais importantes daquele canal e daquela região que estão comprando acima daquela recorrência e vá para a rua. Visite as lojas, acompanhe os vendedores e supervisores para entender por que ele não está comprando. Você pode se surpreender que a logística do seu distribuidor está falhando. Eles estão demorando para entregar o seu pedido e o cliente, a lojinha, que tem um orçamento limitado, ele vai comprar de quem está entregando para ele. Sim, exatamente. Não, faz total sentido, né? Você precisa ali estar. E como você falou ali, eu acho que a gente falou lá atrás, ser o mais granular possível na Nielsen, né? Ou no dado que estiver buscando, mas também na hora da execução. Como você falou, você vê um problema em determinada marca, SKU ou mesmo no giro, você vai abrindo, né, o famoso porquê, até entender a raiz do problema, né? E via de regra, né, eu acho que ali que você falou, olhar a ponderada é sempre uma boa dica, porque via de regra o problema mais rápido a gente vê lá, né? Porque são caras grandes e que o volume cai, né? Então, mas aí abrindo o porquê, né? Caio porque perco distribuição porque perco loja, porque perco cluster de loja, enfim, até chegar na raiz do problema. Né? E é isso que, por isso que lá no início a gente falou que o executivo ele tem que ser o cara que conhece toda a operação, porque para você conseguir muitas vezes identificar onde está a oportunidade, você precisa conhecer toda a operação do cara ali, né, para garantir que também não é alguma falha operacional, algo nesse sentido. A segunda pergunta beleza, já identifiquei as lojas que deveriam estar comprando com maior recorrência. Eu tenho uma oportunidade. Oportunidade pode estar do lado do vendedor, do distribuidor, e aí você sai em rota para observar. Bem, mas e o lado do lojista, do pequeno lojista? O que você traz de insight para a gente conseguir ganhar a preferência de compra daquele lojista, partindo do princípio que ele está sendo atendido por um vendedor que visita ele, que está fazendo o trabalho dele, que, enfim, não é uma oportunidade do lado do distribuidor. Mas a gente sabe, né, que o lojista faz o que quer. Então, como que a gente pode ganhar a preferência de compra desse lojista? Bom, acho que como a gente falou lá, né, de trabalhar alguma coisa que motive o vendedor, eu acho que para o lojista também a gente tem que trazer algumas campanhas para ele que também tragam ali, agreguem valor no negócio dele, né? Então, como que eu trago promoções para os canais, como, de novo, qual que são as alavancas desse canal, desse cliente e como eu utilizo elas da melhor forma. Né? Então, como que eu faço os encartes, ou muitas vezes trazer algum plano, algum mini JBP. Lembro quando na P&G lá atrás tinha o álbum do Faustão, né? Então você ia comprando e conforme você ia comprando, aquilo ia abrindo para você descontos em produtos e tinha uma medalha que no final do mês dava um percentual de desconto ali sobre tudo que tinha comprado. Então é como eu também faço ferramentas para o lojista para que a coisa aconteça, né? Quando eu tive em coloração para cabelo também, a gente trabalhou muito na época em secador de cabelo, né? Então a gente vendia para as perfumarias uma determinada quantidade de nuances, né? Que era o nosso grande força ali, era ter o número de nuances, e ele ganhava um secador de cabelo ou 2 secadores de cabelo para fazer sorteios em loja, para fazer com o público dele. Então é linkar muito o teu produto àquilo que o lojista vê valor, né? Porque isso e logicamente relacionamento, né? Mas tem que ser relacionamento produtivo de novo. Não é o vendedor amigo, mas o vendedor que traz bons negócios, que ajuda o cara a escolher o mix, né? Que ajuda ele muitas vezes tem que
cortar na carne, tirar de linha algum item que vende pouco para colocar outro que vende mais. Enfim, eu acho que é muito, de novo, acho que no nosso negócio o ganha-ganha é fundamental, né? Mesmo no canal direto, no canal indireto, e a gente precisa de relacionamento para que esse ganha-ganha aconteça e para que a gente consiga que o nosso produto ali seja escolhido versus o produto do concorrente, porque a gente sabe que do outro lado também o pessoal está montando estratégia, está fazendo, está até alguns ouvindo a nossa live aqui para saber o que fazer depois, né? E vir isso contra a gente. Então o mercado não para, ninguém está parado, ninguém está esperando as coisas acontecerem. A gente precisa aí executar essas e trazer novas ideias, né? Também dos 20 anos que eu estou no mercado aí muita coisa mudou, mas é a gente entender o cliente, né? Ele é a nossa porta para o consumidor. Então a gente precisa ajudá-lo no negócio dele para que automaticamente ele veja mais valor aí na indústria ou no produto que você está representando, né? Olha, eu adorei o que você falou quando você trouxe que o relacionamento é fundamental para conseguir o engajamento do lojista, né? E o que é esse relacionamento? Eu entendi o que você quis dizer. Não é tomar simplesmente cafezinho. É o vendedor estar ali para servir o lojista, né? Servi-lo desde indicar quais são os itens que vão girar mais naquele canal, né? E não botar ele numa furada, né? De repente aquele item que pode estar até sendo cobrado, mas se ele não tem o mais básico ali disponível e cadastrado, ele tem que priorizar, né, o que vai girar mais. Então, isso é servir. E uma outra coisa que é servir, que aí eu acho que conecta com uma provocação que eu até fiz nas redes sociais recentemente, que agora a gente está entrando na segunda quinzena de dezembro, né? A gente sabe que é uma quinzena que para o pequeno varejo é muito mais difícil, né? É uma quinzena onde a maior parte da sua cobertura você nem deveria já ter acontecido, porque agora muito do pequeno varejo vai esperar para comprar depois das grandes festas. Enfim, e aí o vendedor que é pelo menos cobrado por GPS, né, que ele precisa visitar as lojas para receber as suas variáveis, ou aquele vendedor que realmente está engajado, que faz mesmo a rota, ele vai na loja e não vai com talvez o objetivo principal de só pegar o pedido, porque ele sabe que ele vai ter mais dificuldade do que o usual. É sonho? É uma utopia? Ou é uma necessidade pragmática, Kátia, que o vendedor também meta a mão e organize a lojinha? Que ele tenha conquistado a confiança do dono da loja para ele ter acesso ao estoque, para ele poder entrar, para fazer uma contagem, eventualmente pegar junto com a equipe da loja ou com o lojista, dependendo do tamanho, levar para a área de vendas e abastecer, aproveitar o tempo que ele está agora, nessa segunda quinzena de dezembro, para ele construir o janeiro dele, que é o quê? Abastecer a loja, deixar a loja pronta para vender mais. Porque se ele não vai pegar pedido agora, pelo menos ele está abrindo espaço para pegar bons pedidos na primeira quinzena de janeiro. É um sonho ter um vendedor executor? Não, não é um sonho, mas eu acho que vai muito do que a gente falou lá atrás, né? Do engajamento do distribuidor, do quanto o distribuidor quer fazer acontecer. Porque também não adianta eu querer que o vendedor coloque a mão, faça a execução, ao mesmo tempo que o cara tem 30 lojas para ir no dia, né? E o variável dele está linkado a ele passar nas lojas e bater o ponto lá. Então, assim, tem que ter, eu acho que é fundamental, como você falou, vender, e eu falei antes até, né? Você falou de ele estar lá quando não é uma época de sell-in, mas vender de novo, não é fazer sell-in, é fazer sell-out, né? Então ele tem que estar lá engajado, principalmente que a sistemática dele permita. Eu tinha, quando trabalhei na M Dias, no meu time de varejo, eles tinham rotas, o próprio vendedor, ele tinha rotas que ele ia fazer sell-in, ia na central, e às vezes fazia rotas em loja para fazer sell-in, mas ele tinha muitas vezes rotas só para fazer sell-out, né? Só para, como não tinha promotor, ou a equipe de promotor não era tão forte naquela loja, ele ia lá para garantir execução, para garantir espaço, para garantir que estava precificado, que tudo estava acontecendo,
porque, como falava um outro chefe meu, o consumidor é o VAR, né? Então você tem que estar lá prontinho que ele vai ver e vai levar, né? O VAR é o que ele leva, o resto tudo não diz muita coisa, né? Bom, cara. Olha, a gente está se aproximando para o final da live e tem umas perguntas aqui que falam um pouco de modelos de varejo. Antes da gente fazer a brincadeira que a gente combinou, Uhum. que eu achei muito interessante também e pega um pouco de um item polêmico, que é o canal Cash and Carry, né? Que é o canal que cresce mais, é um canal onde todas as empresas estão olhando, querem estar presentes. Mas vamos começar de modelos de varejo, vamos começar falando de farmácia, né? A gente sabe que aí no Sul tem a Nicei, que você comentou. Sim, sim, que vende há muito tempo, já vende muitos produtos aí, né? Além dos típicos de farmácia, digamos assim, né? Aqui em Minas, por exemplo, tem a Minas Brasil, no norte, que parece uma loja de departamentos, é um extremo, né? Que vende até panela, né? Você vê na vitrine da loja. Esse aí é um caso que, enfim, não sei se é um benchmark replicável, mas é super curioso. Mas tem a Araújo, que acho que também é conhecida no Brasil inteiro, que assim como a Nicei, vende até remédio, Uhum. né? É, Isso, eu, isso é uma grande conveniência, né? A Araújo aqui é conhecida por ser o player que mais vende chocolate, se não me engano, Kit Kat, aqui, entre todos os canais. Então, é impressionante, né? Porque e é uma rede que está muito concentrada na grande Belo Horizonte, né? Ela não está em todo o estado e ela é a maior vendedora do estado de chocolate. Eu acho incrível como eles conseguem ração de cachorro, eles são super fortes também. Tapetinho higiênico de cachorro, eu costumo comprar lá, inclusive. Uhum. É um preço parecido com outros lugares, inclusive com o Mercado Livre. Eles tentam ser competitivos também, apesar de conveniente. Não é interessante? O que Sim, você pode pegar aí nesse comentário? não, eu gosto bastante desse modelo e até para ser justo, né, a Nicei aqui no Sul começou, mas hoje nós já temos uma grande maioria das redes aqui do Sul vendendo, né, São João, Panvel, enfim, outras redes menores, mais locais, mas todos já estão indo para esse lado. Como a gente falou lá atrás, né, de omnicanalidade, né, ah, de omnicanalidade, e eu já vi que o Simone fez uma pergunta ali, eu vou tentar responder aqui, de omnicanalidade, né, e hoje o consumidor, além disso, ele não tem tempo, né, hoje cada vez mais o tempo das pessoas está menor, você tem mais coisa para fazer, trabalha mais, tem mais tempo perdido no trânsito, então essa questão de parar, né, e comprar tudo, se resolver num único ponto de venda, né? Você compra remédio, você compra o chocolate, você compra às vezes uma comida pronta. Você vê que eu estou muito com a Nicei porque eu moro no Paraná, mas a Nicei tem itens tem pães, né? Só não tem, eu acho que a parte de frios e frutas, o resto tudo tem lá para vender, né? Uma grande conveniência, muitas vezes com mix até maior que conveniências de postos de gasolina, né? E então eu vejo isso muito por esse lado, né, de o consumidor estar lá e ser uma conveniência, um lugar que fica aberto até mais tarde, via de regra tem também estacionamento, então acho que tudo isso ajuda o consumidor ali a se resolver num único ponto de venda, né, e foi um pouco do que a gente falou lá atrás, né, o Cash desenvolve muito como canal, mas ele tem uma proposta um pouco diferente, né, que não é ter um mix amplo nem nada. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a farmácia também ganha em cima disso, né? Como eu falei, ela vai pela perfumaria, mas esse já entrega outras questões ali. Falando um pouco do que o Simoni está falando, eu de fato eu não conheço a legislação a fundo, tá? O que eu sei é que antigamente, há 5, 10 anos atrás, as redes de farmácia dependiam de liminar para que elas pudessem vender e muito poucas tinham. De uns tempos para cá, todas elas começaram a vender.
Então eu não sei se todas conseguiram eliminar, se são legislações específicas estaduais ou municipais, eu não conheço muito desse tema. Mas o fato é que hoje a grande maioria, pelo menos Paraná, Minas, São Paulo eu acho que também, As, né? Rio também. as grandes redes nacionais, Drogazil, Pacheco, enfim, elas são mais padronizadas. E hoje você já vê, nesse tipo de loja que está presente nacionalmente, uma geladeira, pelo menos, com bebidas isotônicos, às vezes refrigerante, e uma geladeira e um freezer de sorvete. Isso. Então, eu E mesmo concordo. chocolate, na Pacheco eu sei que tem chocolate, porque eu frequento aqui no Sim, Paraná. não, chocolate também. Eu digo assim, um mix mais, Aham. Mas de conveniência mesmo, né? mais conveniência, que precisa ter um móvel, né? Um móvel, né? Tem que ter um refrigerador, né? Ou um freezer, algo que não é simplesmente botar na gôndola. E sim, chocolates, esses doces, balas, hoje em dia você vê isso amplamente distribuído nas farmácias. E aí, pulando para o supermercado, aí a gente tem aquela polêmica, né? Porque os supermercados estão se reinventando, tem alguns que foram para uma linha, outros foram para outra. A gente vê que os hipermercados estão cada vez mais sofrendo desinvestimentos, né, dos grandes players, né? Você vê aí um monte de loja extra sendo convertida para açaí. Você vê aí o movimento do Carrefour de estar desinvestindo em lojas de hipermercados, algumas planos de virar atacadão, um movimento parecido aí que o Extra virou açaí. E aí, qual supermercado, qual modelo de supermercado que, na sua opinião, teve uma sacada que se diferenciou e está dando muito certo, Kátia? Bom, eu acho que assim, muitos foram para o lado de abrir os seus próprios cash and carries, né? E hoje tem uma expansão muito por trás desse modelo de negócio. Mas acho que tiveram alguns também que desafiaram esse status quo, né? E se viraram ainda mais para o consumidor diferenciado. Né? E aí, via de regra, são esses mercados aí mais para o lado de empórios ou que tem produtos de maior valor agregado, onde eles ainda se focam em mix, né? Aquilo que a gente falou lá atrás, se focam em qualidade, então preço muito difícil de encontrar, se focam em experiência de compra ao consumidor, né? Seja desde o serviço, das gôndolas, o repositor. Tem aí mercados que até hoje ainda tem um empacotador, né? Então, eu acho que são muitos. É a experiência de compra como um todo. Tem um mercado, eu não vou dizer o nome, mas que eu brinco bastante, fala, lá você pode escolher as frutas de olho fechado, porque lá tudo é muito premium mesmo, né? Então, e eu brinco também, assim, esse aqui é o fulano, mas ele não que quer ser o fulano, mas ele não entrega tal coisa, né? Porque também acho que tem muitos ainda nesse modelo, mas eu vejo bastante esses caras que se focaram em premiumização da loja ainda vencerem no mercado, e vejo o hipermercado, como você falou, sofrendo muito, até porque o cash and carry está cada vez mais o hipermercado do futuro, digamos assim, né? Eles estão entrando com adega, com cervejas especiais, com açougues, com carnes especiais, com padaria, enfim, estão agregando muitos serviços, mix, gôndolas iluminadas, né? Painéis de backlight, de LED, enfim, estamos investindo muito, né? E isso acaba um pouco trazendo eles mais com essa cara de hipermercado. Então eu vejo o hipermercado ainda com bastante desafio pela frente, né? Precisa achar ainda alguma coisa para mudar, né? Mas eu vejo também que os varejistas não estão parados, né? Cada um está indo para um lado, tem os que estão premiumizando, tem outros que estão abrindo bandeiras de cash, tem outros que continuam com seus hipers, mas cada vez focando mais num hiperabastecedor, né? Que seria um concorrente do cash and carry, né? Então eu vejo aí os formatos sempre, como a gente falou, o VAR é o consumidor, então os formatos aí eles estão navegando de acordo com onde o consumidor está vendo a maior vantagem hoje em dia, seja ela uma vantagem realmente de ter um preço melhor, ou de ter itens mais premium, ou até o próprio cash, que está vendo que com o crescimento, a expansão do cash, ele precisa se diferenciar versus os demais caches, né, sem abandonar a essência dele, né, de ser abastecedor, grandes volumes, preços mais agressivos. Né? Então, eu acho que esse é um pouco do que eu vejo no futuro. Cada vez mais o cash crescendo, o hipermercado precisando se reinventar,
com muito espaço para esse filão da premiumização aí, para esses clientes que buscaram esse lado. Assim, você fez uma reflexão super interessante, que o hipermercado como gigante, né, uma loja grande, onde você tem uma navegabilidade um pouco mais difícil, né, que você tem que andar de um canto para o outro para encontrar todo o mix que você precisa, ele está cada vez sendo menos a aposta dos grandes players, né? Então diminuindo a sua presença no mercado. E ele tinha uma característica, né, que especialmente no Brasil, onde a gente viveu um contexto inflacionário muito forte algumas décadas atrás, quando eles reinaram, o consumidor ia fazer as compras do mês. Era um programa de família, onde você passava o dia no supermercado. E o mix do hipermercado, né, ele é um mix muito completo, né, no sentido de itens não alimentares, né? Então, você podia comprar pneu, você podia comprar uma televisão, você podia comprar um videogame. E as pessoas faziam isso. Hoje em dia, com o advento da internet, o e-commerce, cara, assim, cada vez mais a gente tem facilidade de comprar itens não alimentares sem sair de casa. Ou, se você quer uma coisa mais específica, você vai, às vezes, numa loja que é mais dedicada àquilo, que vai ter um mix completo de televisão ou de eletrônicos, se é isso que você está procurando, ou de pneus e itens para carros, etc. Então, acho que perdeu um pouco o papel do hipermercado nesse sentido do mix gigantesco dentro da loja. E aí o cash and carry está se desvirtuando, né? Eu me lembro, estou me lembrando agora de uma conversa que eu tive com um gerente do Atacadão, torcendo o nariz que o açaí estava com padaria, que o açaí estava botando açougue. E, pelo que eu vejo, o Atacadão está indo atrás, né, desse modelo. Ele tá lançando mão também de açougue, de outros itens que antes eles não estavam dispostos a fazer, querendo ir muito naquele modelo raiz, né, da loja para atender o transformador, para atender eventualmente o consumidor final, mas que ele quer embalagem grande, ele quer comprar fardo fechado, ele quer comprar caixa fechada e não o item avulso. Então, tá todo mundo aí seguindo esse modelo, desvirtuando, né? Porque quando você começa a oferecer muito serviço, tem jeito, né? O seu custo vai subir. Então, aquele orgulho, né, de ter aquela margem operacional de um dígito ou de dois dígitos baixo, né, que eles se orgulhavam, não vai dar para Está cada vez manter, mais né? difícil, Fica exatamente. mais difícil, né? Com açougue, com fatiados, etc. Então, realmente, será que o cash vai continuar sendo a referência de preço? Ou ele vai virar um hipermercado que vai focar em mix, serviços, e não vai ter aqueles itens que não são alimentares que o hipermercado tem, porque não faz mais sentido? Eu acho que eu vejo mais por esse lado, mas a gente não sabe, né? O Brasil tem muitas mudanças e tudo pode acontecer, mas eu vejo mais por esse lado. Eles focando mais em serviços, né? Apertando, subindo um pouco a margem operacional deles para poder pagar todos esses serviços, mas ainda sendo aí a opção, aquela que tem os dois preços, quando você compra quantidade mais, não tendo um mix tão completo, 100%, tendo as compras abastecedoras, né? E até um pouco, eu vi que comentaram ali sobre o vizinhança, que também cresce. Eu até tinha comentado isso lá atrás, porque você faz as compras de mês no cash, e é o que falta ali, na falta você pega na vizinhança, né? Então a vizinhança também tá crescendo por trás disso, né? Ou com um mix maior, ou seja, por falta. Então a gente vê esses canais aí mais bem definidos, e de novo o hiper é que precisa achar aí um caminho, né, para continuar competitivo. Isso aí, Kátia. Vamos fechar agora a live com aquela brincadeira, que eu vou soltar algumas perguntas. Eu chamo de box a 2, inspirado no pessoal do Expediente que faz o box a 3. Boa. Porque gente, como somos só nós dois, eu vou fazer uma pergunta e aí você responde uma das opções e eu também me posiciono com curiosidades para Tá o bom? pessoal que vai escutar, que está aqui ainda com a gente,
para conhecer um pouco mais da gente. Tá Beleza? bom. Vamos lá. Beatles ou Rolling Stones? Beatles, Rolling Stones. Floripa ou Salvador? Floripa, Floripa. Grêmio ou Fluminense? Grêmio toda a vida. Fluminense. Star Wars ou Senhor dos Anéis? Ixi, essa aí eu acho que eu fico de fora de ficção Nenhuma científica. das duas. Eu prefiro séries de true crime. Barzinho ou restaurante? Barzinho. Barzinho. Férias na praia ou na neve? Difícil. Na neve. Gosto de viajar para fora do Brasil, então tem que viajar para fora para ter neve. Estados Unidos ou Europa? Cara, essa é difícil, sabe? Eu gosto muito dos dois, mas acho que são vibes diferentes, né? Europa você vai para aprender história, conhecer. Estados Unidos você vai para comprar e sonhar que o Brasil pode ser um dia, né? É, eu vou de Europa. Cinema ou teatro? Cinema. Não vou muito em nenhum, mas vi filmes eu ainda vejo em casa. Ah, eu vou de teatro. Cachorro ou gato? Cachorro, Cachorro. Whisky ou cerveja? cerveja. Whisky. Pô, Ô, Kátia, nós temos muita coisa diferente, hein? é, é isso aí. Ô, Kátia, queria te agradecer aí a sua disponibilidade. Para mim, realmente foi uma aula. O processo que a gente trabalhou para gerar esse conteúdo que a gente compartilhou hoje, para mim, foi super enriquecedor. Adorei a dica do Giro em Handlers que você deu. Para mim, quebrou uma charada de como a gente estimar a recorrência necessária. Adorei. Saber que não é acessível, né? Tem essa variável mapeada e essa discussão também do cash virando hipermercado, eu achei muito legal esse comentário que você fez. Achei que foi super engrandecedor, dentre outras coisas que você trouxe que foram muito legais. Tenho certeza que a gente vai repetir, né? Fazer aí uma segunda rodada para explorar alguns assuntos que de repente a gente não teve tanto tempo para explorar, ficou pendente. Eu sei que você é um cara que tem muita experiência ainda para a gente explorar também na parte de trade. Poxa, você está fazendo um belo trabalho aí na parte de distribuição aí na Vigor, como você já fez em outras empresas que você passou. Então, cara, muito obrigado e vamos repetir. Adoraria. Eu que agradeço aí, Cláudio, estou à disposição para quando você quiser repetir. Espero ter podido contribuir aí com quem nos viu, com quem ainda vai nos ver, nos ouvir, né? E sempre se aprende bastante, né? Acho que a gente ouve bastante, depois daqui saem ideias também para o dia a dia. Depois aí a gente volta para contar aqui o que a gente fez também, mas gostei bastante do modelo e estou à disposição aí para quando tiver a próxima. De novo, queria agradecer bastante aí quem teve, quem fez comentário, quem está aí até agora aí nos ouvindo e espero de novo ter podido contribuir e fico à disposição aí, Cláudio. Depois põe o meu arroba aí também para o pessoal que quiser entrar em contato direto, pode entrar em contato direto comigo, põe em contato do LinkedIn, tá? E eu fico à disposição aí para ajudar. Acho que sempre ajudar as pessoas é fundamental. Eu gosto bastante de desenvolver pessoas, então fico feliz de poder ajudar e fiquem sempre e fique sempre você também aberto para vir me consultar. Estou disposto a te ajudar aí e ajudar as pessoas a cada vez ser mais efetivo e a gente ter um varejo melhor, uma execução melhor no ponto de venda, que as indústrias do Brasil realmente deem esse próximo passo, porque eu não tenho dúvida que isso vai trazer muito crescimento para o país, mas principalmente, né, o consumidor ter acesso aí a uma distribuição melhor ao seu produto, aquilo que ele busca, porque de novo, né, se ele não acha, ele vai atrás, e a gente como indústria precisa garantir que ele ache na primeira opção, né, isso é a opção dele. Então agradeço de novo e estou à disposição para as próximas. Valeu, cara.